Seção 13. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Art. 338. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica atenderá aos termos da legislação processual e poderá ser requerido por qualquer das partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Art. 339. O incidente será processado perante o órgão julgador originário e, sempre que possível, distribuído ao respectivo relator. Art. 340. O relator poderá indeferir de plano o incidente. Inciso 1º, quando manifestamente incabível a sua instauração. Inciso 2º, quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Inciso 3º, quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo único. Da decisão do relator cabe agravo interno. Art. 341. Admitida a instauração do incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Art. 342. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão monocrática do relator. Parágrafo único. Da decisão do relator cabe agravo interno. Art. 343. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Título 4. Das disposições finais. Capítulo 1. Das disposições gerais. Art. 344. O ano judiciário do Tribunal inicia-se e termina, respectivamente, no primeiro e no último dia útil do ano. Parágrafo 1º. Nos dias em que não houver expediente forense normal, o Tribunal funcionará em sistema de plantão permanente. Parágrafo 2º. O Tribunal Pleno regulamentará o plantão judiciário de segunda instância. Parágrafo 3º. Será publicada no Diário da Justiça eletrônico e na página do Tribunal na internet a escala mensal dos desembargadores que deverão cumprir os plantões judiciais. Art. 345. O Tribunal inicia os trabalhos no dia 7 de janeiro e os encerra no dia 19 de dezembro, com realização de sessão do Tribunal Pleno, postergando ou antecipando as respectivas datas, se necessário, para dia útil. Art. 346. Os presidentes dos órgãos julgadores e os relatores das causas de competência do Tribunal poderão, mediante simples comunicação aos diretores de secretaria, delegar a assinatura de atos de citação, de notificação e de intimação ou a comunicação de ordens ou de decisões. Capítulo 2. Dos prazos. Art. 347. Os prazos do Tribunal serão contados a partir da publicação do ato no Diário da Justiça eletrônico ou, se determinado, a partir da intimação pessoal ou da ciência por outro meio. Parágrafo único. A contagem dos prazos será feita de acordo com as leis processuais. Art. 348. Não correm os prazos no período de feriado forense, salvo nas hipóteses previstas na lei ou neste regimento. Parágrafo 1º. Os prazos também serão suspensos ou interrompidos na ocorrência de obstáculos judiciais ou de motivo de força maior, comprovados e reconhecidos pelo Presidente ou pelo Tribunal. Parágrafo 2º. As informações oficiais apresentadas fora do prazo, por justo motivo, poderão ser admitidas se ainda oportuna sua apreciação. Art. 349. A utilização de sistemas de informática e telemática é admissível para a remessa de documentos ao Tribunal, e os originais deverão ser entregues na secretaria do órgão julgador, necessariamente, para convalidação, até 5 dias após o término dos prazos. Parágrafo único. A não apresentação do original implicará o arquivamento do documento recebido. Capítulo 3. Dos dados estatísticos. Art. 350. As estatísticas dos trabalhos judiciários do Tribunal, nos termos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, serão publicadas no Diário da Justiça eletrônico, mensalmente. Capítulo 4. Da divulgação da jurisprudência do Tribunal. Art. 351. São repositórios oficiais da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, além da revista e das próprias súmulas, o Diário da Justiça eletrônico e as publicações de outras entidades autorizadas. Art. 352.
A Comissão de Jurisprudência fornecerá cópia autêntica dos acórdãos aos órgãos de divulgação especializados em matéria jurídica que forem autorizados como repositórios oficiais da jurisprudência do Tribunal. Art. 353. Para a habilitação prevista no artigo anterior, o representante ou editor responsável pela publicação solicitará a inscrição ao presidente da Comissão de Jurisprudência em petição que conterá os seguintes elementos. Inciso 1º. Nome, sede e endereço da pessoa jurídica que edita a revista. Inciso 2º. Nome de seu diretor ou editor responsável. Inciso 3º. Um exemplar dos 3 últimos números antecedentes ao mês do pedido de inscrição, o que será dispensado no caso de a biblioteca do tribunal já possuir os referidos números em seu acervo. Inciso 4º. Compromisso de os acórdãos selecionados para publicação corresponderem, na íntegra, às cópias fornecidas oficialmente pelo tribunal, autorizada a supressão do nome das partes e dos respectivos advogados. Art. 354. O deferimento da inscrição implicará a obrigação de fornecer, gratuitamente, 2 exemplares de cada publicação à biblioteca do tribunal. Está gostando do vídeo? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, deixa o like e bons estudos. Art. 355. A inscrição poderá ser cancelada a qualquer tempo, por conveniência do tribunal. Art. 356. As publicações inscritas poderão mencionar o registro do tribunal como repositório autorizado de divulgação de seus julgados. Art. 357. A Comissão de Jurisprudência, ou outro órgão designado, manterá atualizado o registro das inscrições e dos cancelamentos, além de se articular com a biblioteca para acompanhar o atendimento da obrigação prevista no artigo 354. Art. 358. Constará do Diário da Justiça eletrônico a ementa de todos os acórdãos. A Comissão de Jurisprudência, ou outro órgão designado, selecionará os acórdãos que devam ser publicados, em inteiro teor, na revista oficial adotada pelo Tribunal. Parágrafo único. A revista de jurisprudência do Tribunal divulgará a jurisprudência da Corte. Parte 3ª. Da organização, da composição e da competência administrativa do Tribunal. Título 1º. Da organização administrativa. Art. 359. O Tribunal funciona em sessões administrativas. Inciso 1º. Do Tribunal Pleno. Inciso 2º. Do Conselho Especial. Inciso 3º. Do Conselho da Magistratura. Título 2º. Da composição e da competência administrativas. Capítulo 1º. Do Tribunal Pleno. Art. 360. O Tribunal Pleno, integrado por todos os desembargadores, será presidido pelo presidente do Tribunal. Parágrafo 1º. O Tribunal Pleno somente se reunirá na presença de desembargadores em número equivalente, no mínimo, ao inteiro que se seguir a metade de seus membros. Parágrafo 2º. Quando exigido quórum qualificado para deliberação, o Tribunal Pleno não se reunirá sem que estejam presentes desembargadores em número equivalente, no mínimo, a 2/3 dos membros que o integram. Parágrafo 3º. Faz-se a verificação de quórum de instalação no início da sessão de julgamento. Art. 361. Compete ao Tribunal Pleno. Inciso 1º. Dar posse aos membros do Tribunal. Inciso 2º. Eleger o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça, assim como dar-lhes posse. Inciso 3º. Decidir sobre o acesso ao cargo de desembargador. Inciso 4º. Eleger os desembargadores e os juízes de direito que devam integrar o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, na condição de membros efetivos e substitutos. Inciso 5º. Elaborar a lista tríplice para o preenchimento das vagas correspondentes ao 5º reservado aos advogados e aos membros do Ministério Público. Inciso 6º. Elaborar a lista para nomeação de advogados que integrarão o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, nos termos do artigo 120, inciso 3º, da Constituição da República. Inciso 7º. Eleger os membros do Conselho Especial. Inciso 8º. Decidir sobre remoção, promoção e permuta de magistrados, podendo abster-se temporariamente de indicar nomes, se assim recomendar o interesse público. Inciso 9º. Escolher os membros das comissões de regimento, de jurisprudência e de acompanhamento de estágio probatório,
bem como deliberar sobre a recondução dos seus membros. Inciso 10º. Decidir sobre vitaliciamento de juiz de direito substituto ou afastamento das respectivas funções. Inciso 11º. Pronunciar-se sobre a regularidade das contas do presidente do tribunal. Inciso 12º. Aprovar o regimento interno, as respectivas emendas, os atos regimentais, bem como o regimento administrativo das secretarias do Tribunal e da Corregedoria da Justiça. Inciso 13º. Aprovar o regimento interno das turmas recursais dos juizados especiais cíveis e criminais do Distrito Federal e suas emendas. Inciso 14º. Deliberar sobre matéria relativa à organização judiciária, inclusive instalação, extinção, transformação, remanejamento e desmembramento de varas e circunscrições judiciárias. Inciso 15º. Conhecer do plano de administração apresentado pelo presidente no início da gestão. Inciso 16º. Decidir matéria administrativa de grande relevância, a critério do Conselho Especial ou dos membros da Administração Superior. Inciso 17º. Propor alterações na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e exercer as demais atribuições que lhe são conferidas pela Constituição ou por lei. Inciso 18º. Definir o direcionamento estratégico, monitorar os resultados e fomentar a prestação de contas, garantindo que as ações e os resultados da organização observem o interesse público primário. Capítulo 2º. Do Conselho Especial. Art. 362. O Conselho Especial, no exercício das funções administrativas, somente se reunirá na presença de desembargadores em número equivalente, no mínimo, ao inteiro que se segue a metade de seus membros. Parágrafo 1º. No procedimento administrativo disciplinar relativo a magistrados, verificada, antes do início da sessão, a inexistência de quórum de deliberação, o presidente, de ofício ou a requerimento de qualquer desembargador, convocará desembargadores para a substituição dos ausentes entre os presentes no tribunal, observada a suplência e a ordem de antiguidade. Parágrafo 2º. A suspeição e o impedimento de integrante do Conselho Especial, no procedimento indicado no parágrafo anterior, deverão ser comunicados, preferencialmente, antes da abertura da sessão, ao presidente, que convocará desembargador substituto. Art. 363. Compete ao Conselho Especial, no exercício das funções administrativas. Inciso 1º. Julgar, em última instância, os recursos administrativos contra as decisões do presidente do tribunal, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente e do corregedor da Justiça, salvo quando da decisão resultar criação ou aumento de despesa orçamentária. Inciso 2º. Aplicar sanções disciplinares, decidir sobre exoneração, disponibilidade e aposentadoria ou remoção compulsórias de magistrados. Inciso 3º. Avocar, para decisão, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, procedimentos administrativos em curso no tribunal. Inciso 4º. Designar os membros para compor a comissão de concurso para ingresso na magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, autorizar a realização de concurso e homologar o seu resultado. Inciso 5º. Decidir sobre o afastamento de qualquer magistrado em missão oficial, para aperfeiçoamento profissional ou que, de qualquer modo, importe em ônus para os cofres públicos. Excetuam-se as viagens em missão oficial, inclusive as do presidente, desde que não excedam a 7 dias, nem impliquem afastamento do território nacional, bem com os deslocamentos do corregedor da Justiça ou de juiz por ele designado para realização de inspeção e correição nos territórios federais. Inciso 6º. Aplicar a penalidade de perda de delegação a notários e oficiais de registro. Inciso 7º. Aprovar a proposta do regimento de custas das serventias judiciais e dos serviços notariais e de registro para encaminhamento ao Poder Legislativo. Inciso 8º. Aprovar a indicação, sem perda da titularidade e da designação, de até 2 juízes de direito auxiliares da Presidência, 1 juiz de direito auxiliar da Primeira Vice-Presidência, 1 juiz de direito auxiliar da Segunda Vice-Presidência e 3 juízes de direito auxiliares da Corregedoria da Justiça. Inciso 9º. Aprovar a eliminação de documentos, observadas as cautelas legais. Inciso 10º. Declinar para o Tribunal Pleno matéria administrativa de grande relevância, pelo voto da maioria simples. Inciso 11º. Estabelecer diretrizes gerais que serão observadas pela direção do Tribunal. Inciso 12º.
deliberar sobre a convocação de juiz de direito para substituir desembargador nos casos de afastamento previstos neste regimento. Inciso 13º. Decidir sobre pedido de aproveitamento de magistrado colocado em disponibilidade em razão de processo disciplinar. Inciso 14º. Decidir matéria submetida à sua deliberação pela administração superior. Capítulo 2º. Do Conselho da Magistratura. Artigo 363-A. O Conselho da Magistratura, composto do presidente, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente e do corregedor da Justiça, funcionará como órgão deliberativo da administração superior. Parágrafo 1º. O Conselho da Magistratura se reunirá com a presença de, no mínimo, 3 de seus membros. Parágrafo 2º. As sessões administrativas do Conselho da Magistratura serão registradas em ata, que será subscrita por seus membros e pelo secretário-geral do TJDFT, que as secretariará. Artigo 363-B. São competências administrativas do Conselho da Magistratura. Inciso 1º. Deliberar sobre matéria administrativa, podendo submetê-la ao Tribunal Pleno ou ao Conselho Especial, no exercício das funções administrativas, para análise, referendo ou ratificação. Inciso 2º. Apreciar questão envolvendo o sistema de governança do TJDFT, observadas as diretrizes e os princípios estabelecidos pelo Tribunal Pleno e pelo Conselho Especial, no exercício das funções administrativas. Atenção! Quer saber o segredo dos aprovados em concursos públicos? E-book gratuito. O segredo dos aprovados em concursos públicos. Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Parágrafo 1º. Qualquer membro do Conselho da Magistratura pode submeter a esse colegiado matéria que repute relevante, previamente ao exame dela pelo Tribunal Pleno ou pelo Conselho Especial, no exercício das funções administrativas. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, caso a matéria envolva ordenação de despesas, a manifestação do colegiado terá caráter opinativo. Parágrafo 3º. A atuação administrativa do Conselho da Magistratura se faz sem prejuízo das competências regimentais do Tribunal Pleno ou do Conselho Especial, no exercício das funções administrativas. Capítulo 3º. Das disposições comuns aos capítulos anteriores. Art. 364. A substituição do presidente do Tribunal Pleno e do Conselho Especial, no exercício de suas funções administrativas, bem como a de seus membros, obedecerá ao disposto no artigo 57. Art. 365. O presidente do tribunal determinará, mediante ato próprio, as datas de reunião do Tribunal Pleno e do Conselho Especial para exercício das funções administrativas. Parágrafo 1º. A pauta do julgamento, acompanhada dos respectivos relatórios, será encaminhada aos gabinetes dos desembargadores com pelo menos 5 dias de antecedência, salvo situação devidamente justificada e sem objeção da maioria do colegiado. Parágrafo 2º. Serão convocadas sessões extraordinárias sempre que necessário ou mediante requerimento de 1/3 dos integrantes dos respectivos órgãos. Parágrafo 3º. Salvo urgência devidamente justificada, a convocação de sessão extraordinária será feita, mediante a entrega de ofício nos gabinetes dos desembargadores, pelo menos 3 dias antes da data designada. Art. 366. Aplica-se ao presidente do Tribunal Pleno e do Conselho Especial, no exercício das funções administrativas, no que couber, o disposto no artigo 29, inciso 1º a 5º. Parágrafo único. O presidente proferirá voto no caso de empate, no julgamento que depender de quórum qualificado para apuração do resultado e nas eleições ou indicações do tribunal. Capítulo 4. Das atribuições administrativas do presidente do tribunal, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente e do corregedor da Justiça. Seção 1ª. Das atribuições do presidente do tribunal. Art. 367. São atribuições administrativas do presidente do tribunal. Inciso 1º. Convocar eleições para os cargos de direção do Tribunal de Justiça. Inciso 2º. Prover os cargos dos serviços auxiliares na forma da lei. Inciso 3º. Expedir os atos de nomeação, exoneração, remoção, promoção, acesso, disponibilidade e aposentadoria de magistrados e servidores da Justiça. Inciso 4º. Determinar a realização de concurso público para provimento dos cargos de servidores da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Inciso 5º. Convocar desembargador para substituição de membro do Conselho Especial,
por ocasião de férias, afastamentos e impedimentos, observados os critérios estabelecidos neste regimento. Inciso 6º. Solicitar ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios e ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, lista sextupla para início dos procedimentos referentes ao preenchimento das vagas correspondentes ao 5º Constitucional. Inciso 7º. Indicar os membros e os respectivos suplentes das comissões permanentes para aprovação do Tribunal Pleno. Inciso 8º. Coordenar e normatizar o funcionamento das unidades que integram a estrutura organizacional da Presidência, em conformidade com a política de governança institucional. Inciso 9º. Nomear os juízes de direito substitutos e dar-lhes posse, observada a ordem de classificação do respectivo concurso. Inciso 10º. Expedir atos de designação nos casos de promoção, de remoção e de permuta. Inciso 11º. Receber o pedido de afastamento com a finalidade de aperfeiçoamento profissional, formulado por membro do tribunal, e determinar a respectiva distribuição a um relator. Inciso 12º. Ceder servidores do quadro do tribunal e requisitar os de outros órgãos. Inciso 13º. Instaurar sindicância ou processo administrativo disciplinar para apurar falta cometida por servidores lotados na Secretaria do Tribunal. Inciso 14º. Baixar instruções necessárias para a aplicação do ajustamento de conduta a servidores lotados na Secretaria do Tribunal, a quem se possa atribuir infração disciplinar, punível com advertência. Inciso 15º. Aplicar sanções disciplinares aos servidores lotados na Secretaria do Tribunal e a pena de demissão aos servidores da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Inciso 16º. Decidir sobre as questões administrativas de interesse dos magistrados e dos servidores da Justiça, ressalvada a competência dos órgãos colegiados. Inciso 17º. Organizar e publicar, anualmente, as listas de antiguidade dos magistrados. Inciso 18º. Decidir sobre matéria administrativa pertinente à organização e ao funcionamento da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podendo submeter ao Tribunal Pleno ou ao Conselho Especial as matérias que entender convenientes. Inciso 19º. Fazer publicar, no mês de dezembro de cada ano, a relação de todas as circunscrições e varas instaladas na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Inciso 20º. Pronunciar-se sobre a regularidade das contas de quaisquer ordenadores de despesas do quadro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Inciso 21º. Apresentar ao Tribunal Pleno, anualmente, até o 1º dia de março, relatório circunstanciado das atividades da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, relativo ao ano anterior. Inciso 22º. Autorizar, na forma da lei, a ocupação de áreas do Palácio da Justiça, de seus anexos ou de áreas próprias do Tribunal, no Distrito Federal e nos Territórios, assim como fixar a respectiva retribuição pecuniária devida por outros órgãos de entidades oficiais e por serventias não remuneradas por órgãos públicos ou por quaisquer outros serviços. Inciso 23º. Outorgar delegação para o exercício da atividade notarial e de registro, na forma da lei. Inciso 24º. Apresentar um plano de administração ao Tribunal Pleno em 30 dias, contados de sua posse. Inciso 25º. Praticar os atos cuja competência lhe for delegada pelo Tribunal Pleno ou pelo Conselho Especial, no exercício das funções administrativas. Inciso 26º. Decidir sobre o afastamento de qualquer magistrado em missão oficial, desde que não excedam a 7 dias e nem impliquem afastamento do território nacional, os quais dependerão de deliberação do Conselho Especial. Inciso 27º. Deliberar sobre o processamento do pedido de aproveitamento de magistrado colocado em disponibilidade em razão de processo disciplinar. Inciso 28º. Exercer as demais funções que lhe são conferidas neste regimento. Seção 2ª. Das atribuições do primeiro vice-presidente do Tribunal. Art. 368. São atribuições administrativas do primeiro vice-presidente. Inciso 1º. Substituir o presidente do tribunal em suas faltas ou impedimentos. Inciso 2º. Dar posse aos servidores do quadro do Tribunal de Justiça e àqueles investidos em cargo em comissão. Inciso 3º. Presidir a comissão de concurso para ingresso na magistratura do Distrito Federal e dos Territórios. Inciso 4º. Conceder férias e licenças aos magistrados. Inciso 5º.
designar juiz de direito substituto e juiz de direito dos territórios para exercerem as funções a eles conferidas em lei. Inciso 6º. Coordenar a política de gestão documental do Tribunal. Inciso 7º. Coordenar a política de desenvolvimento e de aperfeiçoamento jurisprudencial e de biblioteconomia do Tribunal. Inciso 8º. Coordenar e normatizar o funcionamento das unidades que integram a estrutura organizacional da primeira vice-presidência, em conformidade com a política de governança institucional. Inciso 9º. Exercer atribuições que lhe forem delegadas pelo presidente do tribunal e as demais funções que lhe forem conferidas neste regimento. Parágrafo único. A delegação de competência far-se-á por ato conjunto do presidente e do primeiro vice-presidente. Seção 3ª. Das atribuições do segundo vice-presidente do tribunal. Art. 369. São atribuições administrativas do segundo vice-presidente. Inciso 1º. Substituir o presidente do tribunal em suas férias, afastamentos, ausências ou impedimentos eventuais, caso o primeiro vice-presidente esteja impossibilitado de fazê-lo. Inciso 2º. Coordenar a política de mediação, de conciliação e de soluções alternativas de conflitos de interesses na Justiça do Distrito Federal. Inciso 3º. Presidir a Comissão Permanente de Apoio ao Concurso de Servidores e de Serviços de Notas e de Registro. Inciso 4º. Coordenar e normatizar o funcionamento das unidades que integram a estrutura organizacional da segunda vice-presidência, em conformidade com a política de governança institucional. Atenção! Plano de estudos personalizado para seu concurso, com apostilas completas, questões atualizadas, simulados preparatórios, PDF, artigos, livros e muito mais. Clique no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Inciso 5º. Exercer quaisquer das atribuições do presidente do tribunal, previstas em lei ou neste regimento, que lhe forem delegadas. Parágrafo único. A delegação de competência far-se-á por ato conjunto do presidente e do segundo vice-presidente. Seção 4ª. Das atribuições do Corregedor da Justiça. Art. 370. São atribuições administrativas do Corregedor da Justiça. Inciso 1º. Realizar inspeções e correições nos serviços judiciais e extrajudiciais do Distrito Federal e dos territórios e zelar para que os serviços sejam prestados com rapidez, qualidade e eficiência. Inciso 2º. Realizar, anualmente, inspeções e correições nos livros dos notários e registradores dos territórios, com o intuito de verificar o cumprimento do disposto na Lei 6.634, de 2 de maio de 1979, podendo delegar essa atribuição a juiz de direito. Inciso 3º. Expedir provimentos, portarias e instruções necessários ao bom funcionamento dos serviços da Justiça de primeiro grau e dos serviços notariais e de registros no Distrito Federal, podendo delegar essa atribuição ao Secretário-Geral da Corregedoria da Justiça. Inciso 4º. Expedir as instruções necessárias para o serviço de distribuição de feitos no primeiro grau de jurisdição. Inciso 5º. Propor ao Tribunal Pleno a aprovação da estrutura administrativa da Secretaria da Corregedoria da Justiça e das suas atribuições. Inciso 6º. Fiscalizar o procedimento funcional dos magistrados de primeiro grau, de ofício ou mediante reclamação, e propor ao Conselho Especial, se for o caso, a instauração de processo administrativo. Inciso 7º. Receber e instruir o pedido de afastamento com a finalidade de aperfeiçoamento profissional, formulado por magistrado de primeiro grau, e submetê-lo ao Conselho Especial. Inciso 8º. Designar os juízes diretores dos fóruns das circunscrições do Distrito Federal. Inciso 9º. Fiscalizar a atividade dos juízes de paz e fixar a importância que será recebida para a celebração de casamento, observado o regimento de custas das serventias judiciais e dos serviços notariais e de registro. Inciso 10º. Expedir atos de designação ou de substituição dos tabeliães e dos oficiais de registro, nas hipóteses de vacância ou afastamento compulsório do titular. Inciso 11º. Indicar a nomeação diretor de secretaria quando houver vacância do titular da vara e designar servidor para substituí-lo em seus impedimentos. Inciso 12º. Indicar os contadores patidores, os distribuidores e os depositários públicos, bem como designar um dos depositários públicos como coordenador dos depósitos públicos. Inciso 13º. Regular as atividades dos contadores patidores e distribuidores e as do depositário público, dispondo especialmente sobre as formas de controle dos bens em depósito.
Inciso 14. Determinar o número de servidores com fé pública para cada ofício judicial. Inciso 15. Decidir sobre as questões administrativas relativas aos servidores lotados na Secretaria da Corregedoria da Justiça, ressalvada a competência dos órgãos colegiados. Inciso 16. Instaurar sindicância ou processo administrativo disciplinar para apurar falta cometida por servidores lotados na Corregedoria da Justiça e nos órgãos a ela subordinados, bem como por tabeliães e oficiais de registro, impondo-lhes, no limite de sua competência, as penalidades cabíveis, ou propor ao presidente a aplicação da pena de demissão, na forma do artigo 367, inciso 15º. Inciso 17º. Julgar recursos administrativos relativos a sanções disciplinares aplicadas pelos magistrados aos servidores que lhes sejam subordinados. Inciso 18º. Conduzir os procedimentos de remoção de juízes de direito e de promoção de juízes de direito substitutos, relatando a matéria no Tribunal Pleno. Inciso 19º. Coordenar e normatizar o funcionamento das unidades que integram a estrutura organizacional da Corregedoria da Justiça, em conformidade com a política de governança institucional. Inciso 20º. Expedir as instruções necessárias para aplicação de ajustamento de conduta a servidores lotados nos ofícios judiciais, extrajudiciais e na Secretaria da Corregedoria da Justiça, a quem se possa atribuir infração disciplinar, punível com advertência ou considerada de lesividade mínima. Inciso 21º. Exercer as demais funções que lhe são atribuídas neste regimento e praticar os atos cuja competência lhe seja delegada. Parágrafo 1º. O Corregedor da Justiça poderá delegar a juízes a realização de inspeções e correições nos serviços judiciais e extrajudiciais, bem como a presidência de processos administrativos disciplinares, salvo aqueles que tenham por objeto a apuração da prática de infração penal atribuída a magistrado ou a juiz de paz. Parágrafo 2º. A inspeção e a correição nos territórios federais será feita pessoalmente pelo Corregedor da Justiça, com o auxílio de juiz de direito por ele convocado, e abrangerá, no mínimo e em cada ano, a metade das circunscrições neles existentes, de forma que, no final do biênio, estejam todas inspecionadas. Título 3º. Dos procedimentos administrativos. Capítulo 1º. Das eleições para os cargos de direção. Art. 371. As eleições para os cargos de direção do Tribunal de Justiça serão realizadas pelo Tribunal Pleno no mês de fevereiro do ano em que findar o mandato dos antecessores, mediante convocação do presidente. Parágrafo único. A transição poderá ser disciplinada em ato regimental. Art. 372. Eleger-se-á primeiro o presidente do tribunal e, sucessivamente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da justiça. Parágrafo 1º. Verificando-se, no curso do mandato, vacância de algum dos cargos de direção, e se for caso de se proceder à nova eleição, o presidente a convocará para um dos dias seguintes. Parágrafo 2º. Verificando-se a vacância de algum dos cargos de direção em virtude de aposentadoria compulsória, a eleição será realizada dentro dos 20 dias que antecederem sua ocorrência. Art. 373. A eleição do presidente do tribunal, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente e do corregedor da justiça recairá nos 3 desembargadores mais antigos que, nos termos do artigo seguinte, não estejam impedidos de ocupar esses cargos. Art. 374. Até que se esgotem todos os nomes, não figurará entre os elegíveis, para qualquer outro cargo, o desembargador que houver sido presidente, salvo se estiver completando o mandato por período inferior a 1 ano. Parágrafo 1º. Igualmente não poderá ser eleito quem já houver sido primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e corregedor da justiça por um período total de 4 anos. Parágrafo 2º. Não se admitirá reeleição para o mesmo cargo. Art. 375. Antes de se proceder à votação, o presidente consultará os desembargadores elegíveis sobre a aquiescência de eventual indicação. Parágrafo 1º. O tribunal poderá não aceitar a recusa pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 2º. Em nenhum caso, a recusa será aceita após a eleição. Parágrafo 3º. A recusa aceita não prejudicará, para os efeitos do artigo 377, a colocação do desembargador na lista de antiguidade. Art. 376. O quórum mínimo de deliberação do Tribunal Pleno é de 2/3 dos seus membros. Parágrafo único. Será considerado eleito quem obtiver pelo menos metade mais um dos votos.
Se você chegou até o final deste vídeo, escreve aqui nos comentários, eu serei aprovado. Inscreva-se no canal se não for inscrito, deixa o like e compartilha com amigos e bons estudos.